Pessoal, estamos aqui para poder gravar essa aula sobre a previsão de honorários contratuais no bojo da própria procuração. Esse tema foi recentemente decidido pelo STJ. O acórdão do STJ é muito importante. Porque veja o que acontece. O Estatuto da Advocacia, que é a Lei 8906 de 94, no seu artigo 22, parágrafo 4º, permite que o advogado atravesse, que ele junte o seu contrato de honorários lá no bojo dos autos, a fim de obter o pagamento da sua verba honorária, que tem natureza alimentar, que visa ao seu sustento, a fim de que ele possa obter o pagamento diretamente do processo. Então imaginem vocês que o cliente contratou o advogado para poder propor uma ação de cobrança. Eles ajustaram que os honorários contratuais vão ser pagos no êxito. Vamos pensar num exemplo. Eles acertaram em 20% sobre o valor do êxito. Vamos admitir também, a título de exemplo, que o autor dessa ação tenha obtido um êxito de R$10.000. Dessa forma, ele tem que pagar 20%, R$2.000, para o seu advogado. Bom, como é que faz para o advogado receber esse valor? Há duas maneiras. É possível que o valor, os R$10.000, sejam pagos para o cliente e que o cliente depois faça o pagamento dos R$2.000 para o advogado. Mas o artigo 22, parágrafo 4º da Lei 8906, permite que o advogado atravesse o seu contrato no bojo dos autos e, dessa forma, o juízo, o próprio órgão jurisdicional, vai fazer a transferência desses 20% para o advogado. Então, há essas duas maneiras de efetivar o pagamento, há essas duas maneiras de adimplemento dos honorários advocatícios contratuais. O que o STJ decidiu recentemente? Ele decidiu que é válida a previsão de honorários contratuais no bojo da própria procuração. Qual foi o caso concreto? O advogado patrocinou a causa, atravessou a procuração, que é um documento indispensável, um documento obrigatório para que ele possa atuar em juízo, e lá na procuração havia a previsão de honorários sobre o êxito e, obtido o êxito, surgiu a discussão. Vejam, o advogado podia, com base naquela procuração, levantar os seus honorários, o juízo poderia pagar diretamente para o advogado os honorários dele, ou era necessário realmente juntar o instrumento contratual, o contrato de prestação de serviços advocatícios. O STJ decidiu que é permitido, que é válida a previsão dos honorários no bojo da própria procuração. E isso torna a atividade advocatícia mais prática, afinal de contas, não vai ser necessário juntar o contrato de honorários, o contrato de prestação de serviços, basta juntar a procuração, como eu disse, que é um documento indispensável para a propositura e para o acompanhamento da causa. Além de tornar a atividade advocatícia mais prática, essa previsão de honorários no bojo da procuração pode evitar também eventuais conflitos na relação entre o cliente e o advogado. Imaginem vocês que o cliente receba os R$10.000 de forma integral e que depois surja um conflito sobre quanto que ele tem que pagar, se não deve pagar ao seu advogado. Então, quando a gente atravessa a procuração com previsão de honorários nos próprios autos, esse conflito tende a não acontecer. Além disso, a gente não pode esquecer que existe o sigilo na relação advocatícia entre o profissional do direito, o advogado, e o seu cliente. E, além desse sigilo, que já estava previsto em lei anteriormente, a própria LGPD, que está vigendo no nosso ordenamento jurídico, também traz disposições referentes ao sigilo. Alguns dados não podem ser revelados. E a advocacia está sujeita à LGPD. Afinal de contas, o advogado, o profissional do direito, ele tem acesso a informações que são privilegiadas, a informações que são da intimidade, informações sigilosas do seu cliente. Então, a previsão de honorários no bojo da própria procuração evita também a necessidade de juntar o contrato de prestação de serviços advocatícios, que
além da cláusula de honorários, muitas vezes, na maior parte das vezes, traz outras cláusulas que podem conter informações que devem ser mantidas sob sigilo. O sigilo advocatício e o sigilo previsto pela LGPD. Bom, nós publicamos o artigo sobre essa decisão. Esse artigo teve assim, uma imensa repercussão. Ele foi veiculado em diversos canais de comunicação. E surgiram, então, algumas solicitações pedindo que a gente exemplificasse. Mas como é que a gente pode colocar essa previsão de honorários dentro da própria procuração? A aula de hoje é para poder exemplificar. É só uma sugestão de como é que a gente pode colocar essa previsão de honorários dentro da própria procuração. Para fazer isso, a gente vai usar aqui uma minuta de procuração. E aí, vou pedir para vocês que acompanhem a leitura aqui comigo dessa procuração. Primeira coisa que eu tenho para dizer sobre essa minuta que a gente vai ver é a seguinte. A procuração para o advogado é uma procuração que deve ser sempre escrita, deve materializar a outorga dos poderes do cliente para o advogado, mas não há uma forma específica. Algumas minutas de procuração têm texto corrido e outras não. Outras são feitas assim, em forma de itens. Essa minuta que a gente vai ver aqui está dessa maneira, que é uma maneira mais simples, mais prática, que ela traz assim campos diferentes. Vamos conferir aqui a nossa procuração. Bom, como eu estava falando para vocês, essa minuta de procuração aqui não está num texto corrido. A gente tem aqui o título, prevendo aí a procuração. Nós temos um primeiro campo que traz a descrição, a qualificação do outorgante, que é o cliente, né? Então a gente tem aí o nome dele, a nacionalidade, estado civil, profissão, CPF, documento de identidade, endereço. No segundo campo, nós temos os dados do outorgado, que é o advogado, que foi contratado para poder patrocinar aquela causa, para poder defender os interesses do constituinte. Então a gente tem aí a qualificação do advogado, sua nacionalidade, sua profissão, sua inscrição na OAB e seu endereço profissional, né? Como vocês já sabem, não é o foco dessa aula, mas como vocês já sabem, existem outras maneiras de qualificar o outorgante, qualificar o outorgado. Se o outorgado integrar uma sociedade de advogados, ele vai poder colocar aí que ele integra a sociedade de advogados, mas não é exatamente esse o foco da nossa aula de hoje. Em seguida, nós temos aqui os poderes, tanto os poderes gerais como os poderes especiais. Para a gente poder encontrar onde estão os poderes gerais e os especiais, basta que a gente leia ali o artigo 105 do Código de Processo Civil e a gente vai encontrar lá a distinção entre poderes gerais e especiais. Então aqui nós também temos aí, a título exemplificativo, o campo contendo os poderes que o cliente está outorgando ao seu advogado. E aí, minha gente, vem aqui a sugestão, que é o objeto da nossa aula, que é a sugestão de uma redação com a previsão de honorários sobre o êxito da demanda. Então aqui, vejam vocês, que o nosso foco está recaindo sobre esse item destacado em amarelo aí. As pessoas, diante da publicação do artigo, me pediram, bom, você poderia apresentar uma sugestão de uma redação? E aqui é só uma sugestão. A gente sabe que a forma do documento é livre e é possível realizar algumas adaptações nessa sugestão. Então, a título exemplificativo e a título de sugestão, a gente deu essa redação aí. Olha só, honorários sobre o êxito da demanda. Então, o outorgante e o outorgado declaram ter pactuado, a título de honorários advocatícios contratuais, que o outorgante pagará ao outorgado a quantia equivalente a X%, e aí a gente tem que colocar a porcentagem por extenso, sobre o valor bruto recebido pelo outorgante a título de êxito, ainda que parcial, no processo acima referido, sendo esse instrumento válido para que o pagamento da verba honorária seja realizado diretamente pelo juízo, por dedução da quantia a ser recebida pelo outorgante, na forma do parágrafo 4º do artigo 22 da Lei 8906 de 94, que é o Estatuto da Advocacia. Em seguida, nós temos aí o local, a título exemplificativo, colocamos Salvador, a data,
né, da assinatura da procuração. Aí temos que ter a assinatura do outorgante, que pode ser física ou pode ser eletrônica, o nome do constituinte, né, o nome do cliente, que é o outorgante, e a sua inscrição no CPF. Bom, essa é uma sugestão de previsão de honorários no bojo da própria procuração. Isso dispensa a realização do contrato de prestação de serviços advocatícios? Não dispensa. É importante que o advogado e o seu cliente firmem um contrato de prestação de serviços advocatícios que conterá outras cláusulas além da cláusula referente aos honorários. Mas é possível, e o STJ admitiu que é válida essa previsão no bojo da própria procuração. Então é possível que as partes celebrem um contrato, esse contrato vai ficar mantido entre elas, uma via para o advogado, uma via para a parte, e elas repliquem a cláusula de honorários no bojo da própria procuração, que é um documento indispensável e que vai para os autos do processo. Espero que essa aula tenha sido útil para o exercício da profissão de vocês e nos encontramos numa próxima oportunidade. Até lá!